Irmãos queridos, o texto de hoje, que servirá de base para a pregação, é João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 9. João capítulo 14, verso 9. Que o Espírito Santo nos socorra, que o Espírito de Deus edifique a sua igreja nessa manhã, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus. Verso 8. Filipe disse a Jesus, versículo 7. Nós paramos no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 7. Hoje é um daqueles domingos que o pregador precisa de uma especial graça, porque esses dias eu li alguma coisa escrita por um líder famoso, ele dizendo, todas as decisões equivocadas que eu tomei na vida foram antecedidas por noites mal dormidas. Ontem eu fui dormir 1h, acordei hoje por volta das 4 e tal. Sabe? Então estou precisando de graça aqui, a cabeça acaba rateando. Mas vamos lá. João capítulo 14, versículo 7. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Talvez você esteja dizendo, mas isso aí está um pouco diferente da tradução da minha Bíblia. Porque os estudiosos não são unânimes quanto à interpretação desse versículo. Há aqueles que entendem que o Senhor Jesus está pressupondo que eles não conheciam ainda Cristo o suficiente, a ponto de identificar a presença do Pai na vida de Jesus. Enquanto que há outros, e essa é a tradução seguida pela Nova Almeida atualizada, que acreditam que o grego dá a entender que o Senhor Jesus reconhece que eles o conheciam, mas não plenamente. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E isso em razão do que o Senhor Jesus havia dito nos versos anteriores. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E uma declaração como essa, por força do que está registrado no verso 4. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Aí o Senhor Jesus apresentou a imortal resposta do verso 6. No versículo 7, após falar sobre o destino da vida dos discípulos, na verdade é o seguinte, gente. Paremos para perguntar, para sair em busca de resposta para a seguinte indagação. Aqui estamos nós numa igreja, lendo a Bíblia, separando momentos da semana para buscarmos a Deus, muitos o fazem diariamente, e lemos as Sagradas Escrituras, ouvimos pregações nas redes sociais. Gente, onde que nós queremos chegar? Qual é a meta final? O que desejamos alcançar? O Senhor Jesus, no versículo 6, deixou claro o destino final, para onde toda essa história quer nos encaminhar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, portanto, vamos parar para pensar, qual é o objetivo final dessa igreja? Qual é o nosso sonho? O que anelamos como produto final de toda essa busca? É contemplar a face do Criador. Nesse sentido, não tem povo nesse planeta mais ambicioso do que a igreja. Nós não nos satisfazemos com sexo, com álcool, com fama, com poder. E a própria eternidade não é suficiente para as demandas do nosso espírito.
Nós entendemos, e mais uma vez uso as palavras de Thomas de Kempis, que se cruzássemos o cosmos, percorrêssemos todas as galáxias, o máximo que teríamos é uma visão fantástica. Mas nós não queremos uma visão fantástica. Nós queremos um encontro com a referência maior do que é santo, do que é belo, do que é justo. Nós precisamos de algo que Andrômeda, que a Via Láctea não podem nos oferecer. Nós queremos o contato com o ser que nos ame e por cujo poder pode levar a cabo tudo aquilo que no seu amor tenciona realizar na sua e na minha vida. Nós queremos o contato com o que é belo. Eu me lembro de uma frase atribuída a um sacerdote pagão. Sol, sol, eu te adoro. Contudo, adorar-te-ei apenas até o dia que eu conhecer aquele que o criou. Nós sabemos que o sol tem um Criador. Estamos convencidos disso. E esse ser exerce sobre a vida de nós cristãos absoluto fascínio. Se você está vindo aqui pela primeira vez, eu gostaria que você entendesse esse ponto. Alguns julgam que o cristianismo está meramente preocupado com o tema da moralidade. Que tudo que nós queremos é uma sociedade de abstêmios, de uma sociedade de heterossexuais, uma sociedade de pessoas que não pratiquem o crime. Completo engano. A meta do cristão é contemplar a glória de Deus. E se tivermos que ser honestos, castos, se tivermos que ser abstêmios, será para a glória de Deus. Será para o seu louvor, para a exaltação do seu santo nome. Após apresentar o destino final, o Senhor Jesus trata de ajudar os discípulos a entenderem quem é esse, por cuja presença o cristão deve anelar. Ele já falou sobre o caminho, ele já falou sobre o destino final, o caminho é ele, o sonho é contemplar a glória de Deus. Agora, quem é esse Deus para cuja presença o Senhor Jesus nos chama? Cristo declara: se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Essa declaração é absolutamente espantosa. Porque se nós olhamos para a filosofia grega, nós vamos ver pensadores gregos falando sobre Deus. Nós vamos ver, por exemplo, um homem como Platão, usando como parábola o mito da caverna. E os seres humanos saindo da caverna, deixando de ver sombras para se depararem com a realidade da vida. O uso do raciocínio lógico. A grande experiência epistemológica de você se livrar dos condicionamentos impostos por essa vida, a fim de ter contato com a realidade. E nós encontramos, sendo assim, na religião pagã, na filosofia grega, declarações sobre o ser de Deus. Não foram apenas os judeus que passaram a crer, a partir de um ponto da sua história, na existência de um Criador, cujo ser serviu de base para a formação da sua cultura. Nós encontramos em outras nações, em outras culturas, em outros credos, homens e mulheres professando fé na existência de Deus.
Por exemplo, os gregos costumavam dizer, é evidente, que se algo existe, algo tem existido por toda a eternidade, porque o nada cria. Logo, tem que haver no universo um ser que tenha em si o poder de ser. Algo é autoexistente. Por mais complexa que essa ideia pode se nos configurar, ao menos ela não descamba para a irracionalidade de uma criação a partir do nada. Nos depararmos com um efeito para o qual não há uma causa. E alguns foram mais longe. Você pega um homem como Aristóteles, que olha para a vida e diz, é evidente que há uma finalidade para tudo. Nós percebemos que a vida conduz o que existe para um telos, para um final. Há uma finalidade no que existe. Então nós vamos encontrar pensadores não cristãos dizendo que há um ser infinito, um ser pessoal, criador dos céus e da terra. Meu Deus do céu. É muito comovente passar a dizer o que eu vou falar. O que distingue o cristianismo de todos esses credos? O cristianismo apresenta esse Deus no palco. Esse Deus não apenas usando a natureza para inspirar os seres humanos a pensarem sobre a sua existência. O Evangelho diz que esse Deus foi encontrado com fome, foi encontrado com sede, que esse Deus foi torturado, que esse Deus se desmontou em lágrimas quando viu uma amiga perante o túmulo de um irmão que morrera há 4 dias. A Bíblia apresenta, portanto, Deus nesse teatro, sendo insultado, sendo perseguido, lidando com a dureza do coração dos administradores da religião institucionalizada. Se vocês me conheceram, conheceram o Pai. O que Jesus está dizendo é o seguinte: a mais alta revelação jamais alcançada pelo espírito humano se deu nesses 3 anos de convívio meu com vocês. Nesses anos de vida pública. Gente, em que vocês tiveram uma ideia de como Deus reagiria, se comportaria, se manifestaria num mundo como esse. E foi o que de fato aconteceu na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gente, a vontade de pegar o microfone e sair andando de um lado para o outro, porque é tudo muito, muito extraordinário. O que Jesus está dizendo é o seguinte, que quando ele tocou no leproso, uma nota foi emitida para a humanidade, que se Deus estivesse entre nós, ele não trataria com indiferença o enfermo. Quando Jesus alimenta os famintos, multiplica pães, declara que a confissão de Zaqueu, resolvo dar metade para os meus bens aos pobres, era sinal de novo nascimento. Jesus está emitindo uma outra nota. Assim, Deus se comportaria se estivesse entre vocês lidando com os destituídos, com os que nada têm. Quando ele trata com paciência o apóstolo Pedro,
que após o negar 3 vezes, é procurado pelo próprio Cristo, que com ele se reconcilia. E entre os 11, escolhe justamente o apóstolo Pedro para ser o porta-voz da mensagem de Pentecostes. Jesus está dizendo o seguinte: nesse amor por Pedro, eu revelei a graça do Pai, o seu amor por aqueles que não são dignos da sua bondade. Então, em Jesus Cristo, nós vemos o Pai em Cristo em ação. Jesus, portanto, chama os seus discípulos, meu Pai. Será que nós vamos entender isso? Está muito longe do meu próprio entendimento. Jesus chama os seus discípulos para fazerem teologia a partir do comportamento do próprio Cristo. Cada cura, cada expressão de perdão, cada milagre, cada palavra, eram teologia pura. Por isso que o Senhor respondeu dessa forma ao seu servo Filipe: se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Com isso, nós nos deparamos com um fato referente à fé cristã. A fé cristã está longe de ser uma fé inclusivista. A fé cristã está longe de ser ecumênica. Nós não encontramos no Novo Testamento qualquer espécie de alusão ao conceito de que todo caminho leva a Deus. O que Jesus está dizendo é que nós somos péssimos teólogos e, se queremos conhecer o caráter de Deus, contemplar a sua beleza, se quisermos encontrar na vida um Deus amável, digno de ser cultuado, é necessário que nós façamos teologia a partir da vida de Cristo. E em especial, quando Cristo vai parar na cruz. Pois ali, a justiça e o amor se beijaram. Uma vez que Deus condenou o pecado e puniu em si mesmo as transgressões dos homens. Filipe ouve essa declaração e faz um pedido a Cristo, no verso 8: Senhor, mostre-nos o Pai. E isso nos basta. Ah, meu Deus, 12:30. Vou fazer o seguinte: eu não vou ter condição de terminar meu sermão. Domingo que vem eu concluo. Só gostaria de concluir dizendo que o sonho de Filipe deveria ser o sonho da vida de todos nós. Ele estava equivocado, de certa forma, no pedido. O pedido era resultado de uma lerdeza espiritual. Com santo temor, eu lhes digo, santo temor, não quero ser bombástico, mas talvez com uma imagem forte como essa, eu ajude a igreja a entender o ponto. Filipe não entendera que Deus em Jesus Cristo fez um striptease. Ele se desnudou. Em Jesus Cristo, Deus mostrou suas entranhas. Deus em interação com os homens. De maneira que, ao olharmos para Cristo, nós vemos a Deus como é e ao homem como deve ser. Contudo,
a ambição de Filipe está muito pouco presente nas igrejas do nosso país. Porque nós estamos usando Deus como meio e não como finalidade maior da nossa procura. Estamos aqui e devemos aqui permanecer em contato uns com os outros, não com a instituição, mas em contato com a família da fé. Não porque queremos a restauração do nosso casamento. Não porque desejamos com Cristo prosperar financeiramente ou manter os nossos filhos afastados das drogas. Anelos do coração santos e que são objeto, obviamente, da preocupação de Deus, mas ídolos que nos devoram e destroem. Quando, para alcançá-los, não os vemos como meios, e sim como fim. Senhor, mostra-nos o Pai. Os estudiosos dizem que muito provavelmente Filipe está se lembrando da experiência de Moisés, quando Moisés pediu para que Deus manifestasse sua glória a ele. Tu nos fazes atravessar esse rio e ir para a terra da promessa. Mas não revelastes até agora quem irá com o teu povo. Ao que Deus vira-se para o seu servo Moisés e declara: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. Não vou mostrar o caminho inteiro e tudo o que acontecerá, mas lhe darei a presença que você não vai estar sozinho nunca. Essa é a garantia que todos nós temos. Não sabemos o que nos aguarda. O que sabemos é que Ele jamais nos abandonará. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Moisés vira-se para Deus nesse diálogo santo, segundo o relato do livro de Êxodo, e faz um pedido. Então, mostra-me a tua glória. Foi o pedido de Filipe: manifesta ao Pai. Abra os céus. Ajuda-nos de uma forma visível, física, empírica, contemplar a glória do Pai. Irmãos queridos, o pedido revelou uma dificuldade de entendimento espiritual, uma carência de amadurecimento, uma lerdeza de discernimento. 3 anos em convívio com Cristo. E Filipe não havia compreendido que Deus estava em Cristo se revelando ao mundo. Contudo, o seu desejo deveria ser a maior obsessão das nossas vidas. Conhecer o Pai, contemplar a glória do Pai, adorar o Pai, gastar noites na presença do Pai, ler a Bíblia para encontrar o Pai, sentir aquela doçura de espírito quando o nome do Pai vem à memória. Contudo, precisamos entender que essa teologia que transforma Deus em Pai e alguém digno da nossa busca maior de alma, que esse Pai só pode ser considerado como tal quando nós nos aproximamos dele diante de Jesus Cristo. Não há conhecimento vero de Deus sem a pessoa de Jesus Cristo. E sobre isso nós vamos ver, se Deus assim o permitir, no próximo domingo, para a glória de Jesus. Que nós fiquemos, portanto, com o que o Senhor Jesus declarou: se vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai.
E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Filipe, você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você diz, mostre-nos o Pai. Domingo que vem nós vamos entrar nesse versículo. Vamos nos colocar de pé. Eu li num livro, se não me falha a memória, sim, minha memória não está falhando não, escrito por Arcis Sproul. Eu não sei qual é a fonte do Arcis Sproul. Na verdade, quando eu li a biografia de Karl Marx, eu não encontrei nenhuma alusão a esse fato. Mas Arcis Sproul conta que os pais de Karl Marx, apesar de judeus, passaram a frequentar uma igreja luterana na Alemanha, sem terem se tornado cristãos. Isso é uma informação a ser checada. Mas consta, repito, no livro de Arcis Sproul. E o teólogo americano conclui dizendo que isso teria causado muitas dificuldades na vida do próprio Karl Marx, por ver um relacionamento não sincero por parte dos seus pais com a igreja, e segundo ele, em razão do interesse de viabilizar os seus negócios na Alemanha por meio do contato com a instituição religiosa. Nós podemos vir para um lugar como esse movidos pelos mais diferentes interesses. A passagem de hoje nos chama para a única busca que dá sentido ao nosso envolvimento com a igreja, com o cristianismo, com a pessoa de Cristo, que é a busca pela glória de Deus. É para esse ponto da nossa vida que convergem todos os nossos esforços. Essa igreja existe para que seus membros contemplem a beleza do Deus revelado por Jesus Cristo. E desse Deus que se revelou há cerca de 2000 anos na Palestina, na pessoa do seu Filho, nos ensinando a fazer teologia a partir da sua deliberada decisão de montar um palco e no teatro da vida revelar a beleza do seu caráter na pessoa de Cristo. Não mais abstrações, mas Deus em ação nesse planeta, nos ajudando a conhecer a sua natureza. Vamos orar? Pai Santo, nós te agradecemos por esse domingo que interpretamos Senhor, como fazemos com o filho. O Senhor colocou a igreja presbiteriana da Barra no colo. O Senhor nos acariciou. O Senhor nos disse nessa manhã: não desistam. Há muitos eleitos a serem alcançados através do ministério dessa igreja na cidade do Rio de Janeiro. Te agradecemos, Senhor, por esse sopro de ar fresco na vida da nossa querida igreja. Louvamos, Senhor, pelo retorno das lágrimas, pelo retorno das expressões de adoração, pelos améns, pelos glórias a Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pelo clima suave e pela expectativa de que tu haverás de, em breve, derramar o Espírito Santo sobre a nossa querida igreja, Senhor. Ó Deus, que um Amazonas de graça se manifestará nas nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor, fazemos a oração de Filipe. Mostra-nos o Pai. Senhor, mas nós não queremos céus abertos, porque os demônios creem e tremem.
Nós queremos coração para amar. Nós não queremos abstrações. Não queremos meramente teologia sistemática. Queremos a teologia que nos é ensinada pelas ações de Cristo. Pelo Deus que se revelou nos 4 evangelhos, interagindo com os seres humanos no teatro da vida. Abra os nossos olhos para ver a glória do Pai na face de Cristo e de uma forma especial no Cristo crucificado. No nome de quem oramos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai Todo-Poderoso e as consolações do Espírito Santo sejam com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Amém.